Eu cresci num pequeno rancho no interior do México, lá no meio do nada. Quando digo nada, é literalmente nada. Só algumas casas distantes, cercadas de árvores, e a noite mais escura que você pode imaginar. Sem luz elétrica, a única coisa que iluminava o caminho era a lua cheia, e olhe lá. Quando o vento soprava, parecia que trazia os sussurros de histórias antigas, lendas esquecidas que a gente, criança, nem conseguia entender direito, mas que causavam aquele frio na espinha. E é sobre essas histórias que eu quero falar. Mais especificamente, sobre as histórias que meu avô contava. Ele era o tipo de velho teimoso, calejado pela vida dura no campo, mas de um jeito ou de outro, sempre tinha um momento à noite, quando tudo ficava quieto, que ele puxava o banquinho, acendia um cigarro e começava a falar. E quando ele começava, ninguém ousava interromper. Ele tinha um jeito de contar histórias que fazia a gente ficar quietinho, sem piscar. Era como se cada palavra saísse com um peso diferente. Tinha muitas histórias que ele contava, mas uma ficou marcada na minha cabeça até hoje. Eu tinha uns 10 anos, se não me engano. Era uma noite típica, céu limpo, lua alta, e estávamos todos reunidos no pátio da casa depois de um dia de trabalho pesado. O cheiro de café fresco ainda estava no ar, e o barulho dos grilos era praticamente a única coisa que a gente ouvia, além do vento. De repente, meu avô olhou para o horizonte, soltou uma longa baforada de fumaça e disse: "Vocês já ouviram falar da mulher do rio?" Na hora, todo mundo parou. Até os grilos pareciam ter se calado naquele instante. A voz dele estava diferente, mais séria do que o normal, e o olhar dele não estava brincando. Eu me encolhi um pouco na cadeira, sem entender muito bem, mas sentindo o clima mudar de uma hora para outra. Ele começou a contar que, muitos anos antes, havia uma mulher que vagava pelos rios à noite. Ninguém sabia ao certo o que ela procurava, mas diziam que ela chorava, o tempo todo, como se estivesse lamentando alguma coisa perdida para sempre. As pessoas falavam que ela chorava pelos filhos, ele disse, crianças que se afogaram no rio e nunca foram encontradas. Até então, parecia mais uma lenda que ele adorava contar. Mas aí veio a parte que fez o sangue gelar. Meu avô disse que ele mesmo tinha visto essa mulher. E não era história de amigo do amigo de alguém. Ele estava lá, ele a viu com os próprios olhos. E do jeito que ele falava, eu acreditei na hora. Ele contou que, quando era jovem, voltava de uma festa numa vila próxima, já tarde da noite. Estava sozinho, montado no cavalo, voltando devagar pro rancho. Não tinha luzes na estrada, só a lua cheia iluminando o caminho. Ele já estava acostumado a essas noites, nunca teve medo do escuro, nem das lendas que todo mundo no vilarejo jurava ser verdade. Mas naquela noite, algo estava diferente. O ar estava mais frio, e o silêncio era pesado, quase sufocante. Foi quando ele chegou perto de um pequeno rio que cortava o rancho que o cavalo começou a ficar nervoso. Meu avô tentou acalmar o bicho, achando que era algum animal ou qualquer coisa no caminho, mas o cavalo não se mexia. Ele empacou de um jeito que nunca tinha visto antes. Ele disse. Meu avô desceu do cavalo, olhou em volta, mas não viu nada de estranho, até que olhou para o rio. Ali, na beira da água, ele viu uma mulher. Usava uma roupa longa, branca, e estava parada, de costas, com os pés dentro do rio. A água corria calmamente, mas a mulher não se movia. Meu avô, curioso como era, chegou um pouco mais perto. Queria saber o que ela estava fazendo ali, sozinha, no meio da noite. Talvez estivesse perdida. Mas, a cada passo que ele dava, a sensação de que algo estava errado crescia. Era como se o tempo tivesse parado, ele disse. Como se o vento e a água tivessem parado de se mover. Foi então que ele a ouviu. Um som baixo,
quase como um sussurro, mas inconfundível. Ela estava chorando. Chorava tão baixinho, que mal dava para ouvir, mas o som estava lá, ecoando no silêncio da noite. Meu avô sentiu um arrepio correr pelas costas. Tentou chamar a mulher, perguntar se estava bem, mas a voz dele parecia não sair. Ele ficou parado, observando, sem coragem de se aproximar mais. E aí, ela virou. Meu avô nunca esqueceu o rosto que viu naquela noite. Segundo ele, a pele dela era pálida, quase translúcida, como se não fosse mais de um ser vivo. Os olhos, ele descreveu como 2 buracos negros, vazios, sem vida. E foi nesse momento que ele soube que não era uma pessoa normal. Naquele momento, o silêncio ao redor do rancho parecia ter engolido a gente, enquanto meu avô falava. Ninguém se mexia, nem respirava direito, como se estivéssemos presos à história, incapazes de desviar a atenção. Eu lembro que senti um frio na espinha, como se o ar tivesse ficado gelado de repente, e o jeito sério que meu avô contava só deixava tudo mais pesado. Ele continuou, contando como ficou ali parado, encarando a mulher do rio. Ela havia virado para ele, mas não tinha se movido de onde estava. Os pés dela ainda dentro da água, mas agora ele podia ver o rosto. Não era um rosto humano, pelo menos não como o de uma pessoa viva. Ele descreveu como a pele dela parecia não pertencer mais a esse mundo, tão pálida e estranhamente brilhante à luz da lua. Não era natural, ele dizia, a voz dele meio baixa, como se ele estivesse revivendo a cena na cabeça. Os olhos dela, era como se não tivesse nada dentro deles. Um vazio, uma escuridão que puxava você para dentro. Meu avô ficou paralisado, sem saber o que fazer. Por mais corajoso que ele fosse, naquele momento, algo maior que ele o segurava no lugar. Ele disse que tentou dar um passo para trás, mas o corpo não respondia. Era como se o tempo tivesse parado, como se tudo ao redor tivesse ficado preso naquele instante. O som do vento, dos grilos, do rio, tudo sumiu. Só restava ele e aquela mulher. Foi quando ela começou a andar. Lentamente, sem tirar os pés da água, ela se moveu em direção a ele. E, enquanto caminhava, o som do choro ficava mais alto. Era um choro baixo, mas muito triste, cheio de dor, como se estivesse lamentando uma perda terrível. Ele sabia que algo terrível estava por vir, mas mesmo assim, ele não conseguia se mover. O medo era paralisante. Ela chorava pelos filhos, ele disse. Dizem que ela perdeu os filhos no rio, que eles foram levados pela correnteza, e nunca mais os encontrou. Desde então, ela os procura todas as noites, caminhando pelos rios, procurando, buscando qualquer criança para levar consigo. A voz do meu avô ficou mais baixa. Ela queria me levar também, ele disse, sem desviar os olhos de mim, como se quisesse me fazer entender o perigo real que ele correu naquela noite. E foi então que algo incrível aconteceu. Enquanto a mulher do rio se aproximava, uma luz forte surgiu no céu. Meu avô disse que a luz era tão intensa que iluminou toda a área ao redor dele e do rio. Ele não soube dizer de onde veio. Não havia carros, nem lanternas naquela época. Mas assim que a luz apareceu, a mulher parou. Ela olhou para cima, como se estivesse sendo chamada, e sem dizer nada, virou-se novamente para o rio. Lentamente, ela foi se afastando, voltando para a água até desaparecer completamente na escuridão. Meu avô ficou lá, parado, ainda sem conseguir se mexer, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ele olhou ao redor, mas a luz tinha sumido, e tudo voltou ao normal. O som do rio correndo,
o vento soprando nas árvores. Era como se nada tivesse acontecido. Ele disse que, depois disso, não tinha certeza se o que viu foi real ou uma visão. Mas uma coisa era certa. Aquela experiência mudou a forma como ele via as lendas. E, até o fim da vida, ele jurava que aquela noite foi real, que ele realmente encontrou a mulher do rio. Desde então, ele nunca mais passou perto daquele rio à noite. Eu, claro, fiquei com medo de dormir naquela noite. Meus irmãos tentaram rir da história, mas no fundo, a gente sabia que alguma coisa naquela história era real. O jeito que meu avô contava não era só um conto para assustar crianças. Depois daquela noite, a história da mulher do rio ficou na minha cabeça por dias. Na verdade, não só na minha, mas também na dos meus irmãos. Apesar de eles tentarem bancar os durões, eu via no rosto deles que a história do avô tinha deixado uma marca. A cada noite, a gente deitava, se escondia embaixo das cobertas e ouvia os barulhos do campo lá fora. Qualquer som de água correndo, mesmo que fosse uma torneira pingando, já fazia a imaginação correr solta. Eu dormia com o coração acelerado, esperando ouvir aquele choro triste a qualquer momento. Eu achava que o medo ia passar com o tempo, mas não foi bem assim. O que meu avô tinha contado mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Eu comecei a perceber coisas que antes nunca tinha notado. Por exemplo, o silêncio da noite no rancho, que antes parecia tranquilo, agora me deixava tenso, como se algo estivesse sempre à espreita, esperando para aparecer. E pior, eu comecei a sonhar com a mulher do rio. Nas primeiras semanas, os sonhos eram confusos. Eu me via na beira daquele rio, sozinho, com a lua cheia iluminando a água escura. Mas, ao longe, eu ouvia o choro. Era um choro abafado, quase como se viesse de dentro da água. E aí, no sonho, eu tentava correr, mas minhas pernas não se mexiam, igual ao que meu avô contou. E, quando eu finalmente a via, acordava suado, com a sensação de que ela estava me observando. Mas a coisa começou a piorar. Uma noite, o sonho mudou. Eu não estava mais no rio. Estava em casa, no meu quarto. Tudo parecia normal, mas tinha algo errado. O choro, eu ouvi o choro. E, dessa vez, ele não vinha do rio. Vina de dentro de casa. Eu levantei da cama, meio tonto, e fui andando pelo corredor, o som do choro me guiando até a sala. Lá, sentada no sofá, de costas para mim, estava ela. A mulher do rio. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Queria correr, mas o corpo não respondia. Fiquei ali, parado, olhando para aquela figura imóvel, até que ela começou a virar a cabeça em câmera lenta, e quando eu finalmente vi o rosto dela, acordei. Meu coração estava disparado, e eu jurava que tinha alguém me observando no quarto. Na manhã seguinte, tentei ignorar o sonho, mas o que aconteceu depois foi ainda pior. Eu estava no rancho, ajudando meu avô com algumas tarefas, quando vi algo na beira do rio. Não foi nada muito claro, era como um vulto, um movimento rápido, que logo sumiu. Mas eu sabia que tinha visto algo. Cheguei a pensar que fosse minha imaginação, que eu estava obcecado com a história e vendo coisas onde não tinha nada. Mas aí veio o detalhe que realmente me assustou. Meu avô, que sempre foi um homem calmo e tranquilo, parou o que estava fazendo e olhou na direção do rio. Eu vi no rosto dele a mesma expressão de medo que ele tinha mostrado quando contou a história pela primeira vez. Não disse nada, mas o silêncio dele dizia tudo. Ele também tinha visto. A partir daquele dia,
eu comecei a notar outras coisas estranhas ao redor do rancho. Às vezes, de noite, eu ouvia o barulho de passos lá fora, perto do rio, mas quando ia olhar, não tinha ninguém. Outras vezes, o som do choro vinha de longe, baixinho, mas o suficiente para fazer meu corpo inteiro arrepiar. Uma noite, quando estava quase pegando no sono, eu juro que ouvi meu nome ser sussurrado bem perto do meu ouvido. Pulei da cama em pânico. Mas, de novo, não tinha ninguém. As semanas se arrastaram, e eu evitava ao máximo ir para o rio, principalmente ao entardecer. Mas a sensação de estar sendo observado nunca foi embora. Meu avô notou que eu estava estranho e, uma noite, me chamou para conversar. Eu sei o que você está passando, ele disse. Eu já passei por isso. Eu não queria acreditar, mas ele me explicou que, depois daquele encontro com a mulher do rio, ele também começou a sentir coisas estranhas. Ela não vai embora tão fácil, ele disse. Aquela mulher carrega uma tristeza profunda, e quem cruza o caminho dela, bem, ela nunca esquece. Ele me contou que, por muito tempo, achou que estava livre dela, mas sempre que voltava ao rio, sentia aquela presença. Uma vez, ele chegou a ver o rosto dela refletido na água. Outra vez, ouviu o choro dela enquanto trabalhava no rancho. Ele disse que não tinha uma explicação lógica, mas que algumas lendas, como a da mulher do rio, não eram apenas histórias. Eram mais reais do que a gente podia imaginar. Eu perguntei o que podia fazer para me livrar disso. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois disse: não sei se dá para se livrar completamente. Mas não se preocupe tanto. Só não a deixe levar você para o rio. Depois da conversa com meu avô, as coisas começaram a piorar. Eu já não conseguia mais dormir direito. Toda noite era a mesma coisa. O choro, os vultos, o sussurro perto do meu ouvido. E, apesar do medo, havia uma parte de mim que queria voltar ao rio. Não sei se era curiosidade, uma necessidade de entender o que estava acontecendo, ou simplesmente o fato de que aquela história, aquela mulher, estava começando a me puxar de um jeito que eu não conseguia controlar. Durante o dia, o rio parecia tranquilo. Nada demais. Era só um rio comum, cercado pela paisagem árida do rancho. Mas, à noite, ele se transformava. E, o pior de tudo, era como se ele me chamasse. Eu ouvia o som da água correndo, o barulho das folhas balançando com o vento e, lá no fundo, o choro baixo que ecoava na escuridão. Quanto mais eu tentava ignorar, mais forte ficava. Era como se ela soubesse que eu estava resistindo e quisesse me testar. Uma noite, por volta das 3 da manhã, acordei com uma sensação estranha. Não era o som do choro dessa vez. Era algo diferente, como se o ambiente estivesse pesado. Olhei pela janela, e a lua estava cheia, iluminando tudo lá fora. O rancho estava quieto, mas eu sentia que havia algo errado. Foi então que ouvi o som de água escorrendo, como se alguém estivesse mexendo no rio. O som estava alto, mais alto do que deveria ser para a distância em que o rio ficava. Sem pensar direito, me levantei, coloquei um casaco e saí de casa. O ar da noite era gelado, e o silêncio ao meu redor parecia ainda mais assustador. À medida que caminhava em direção ao rio, o som da água aumentava. Meus pés estavam pesados, como se uma parte de mim estivesse resistindo a cada passo, mas eu continuava andando. Era como se algo me puxasse, me empurrasse na direção daquela água. Cheguei à beira do rio, como sempre, ele estava calmo. A lua refletia na superfície, criando aquele brilho prateado que, em outras circunstâncias,
seria bonito, mas naquele momento parecia sombrio. Fiquei parado ali por alguns segundos, tentando entender o que eu estava fazendo. Por que eu tinha saído de casa no meio da noite? Por que estava lá, sozinho, no lugar onde meu avô tinha visto a mulher? E, principalmente, por que eu sentia como se estivesse sendo observado? Foi então que eu vi. Não era o vulto que eu tinha visto antes, nem o reflexo dela na água, como meu avô tinha descrito. Era algo mais concreto. Do outro lado do rio, a alguns metros de mim, eu vi a silhueta de uma mulher. Ela estava de pé, imóvel, olhando diretamente para mim. Meu coração disparou e meu corpo congelou. Não conseguia mover um músculo, não conseguia nem piscar. Ela era alta, mais alta do que qualquer pessoa que eu já tinha visto. O cabelo estava molhado, grudado no rosto, e o vestido branco estava encharcado, quase transparente de tão molhado. Não dava para ver os detalhes do rosto, mas eu sabia que ela estava me encarando. O choro, aquele choro abafado, agora vinha diretamente dela. Por um segundo, pensei em correr, voltar para casa, fingir que nunca tinha saído. Mas não consegui. Meus pés estavam presos ao chão, como se algo estivesse segurando minhas pernas. Então, ela começou a andar em minha direção, lentamente. A cada passo que ela dava, o som da água aumentava, como se o rio estivesse reagindo à presença dela. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Queria correr, mas meu corpo não me obedecia. A mulher continuava se aproximando, e eu sentia que, se ela chegasse perto o suficiente, algo terrível aconteceria. Talvez ela me levasse para dentro do rio, me afogasse como fez com meu avô. Ou talvez eu simplesmente desaparecesse, assim como tantos outros que tinham cruzado o caminho dela. Quando ela chegou à beira do rio, quase na minha frente, o choro parou. Ela me encarou por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Então, lentamente, começou a se inclinar na minha direção, como se fosse me tocar. Foi nesse momento que, de algum jeito, eu consegui me mexer. Não sei como, mas consegui dar um passo para trás, e no instante em que fiz isso, ela parou. A mulher do rio ficou ali, olhando para mim, como se estivesse esperando algo. Eu dei mais alguns passos para trás, e ela não se mexeu. Foi então que o feitiço, ou seja lá o que fosse que me prendia ali, pareceu se quebrar de vez. Virei as costas e corri com todas as minhas forças de volta para o rancho, sentindo o ar gelado cortando minha pele. Cheguei em casa ofegante, bati a porta e me joguei na cama, tremendo de medo. Eu sabia que, de alguma forma, ela tinha me deixado ir. Mas a sensação de que isso não tinha acabado ainda me atormentava. O rio, ele continuava chamando. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que voltar lá. Os dias que se seguiram depois daquela noite foram uma verdadeira tortura. Eu mal conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, via a mulher do rio. Ela não me perseguia em pesadelos comuns, mas estava sempre lá, na beira do rio, parada, me observando. O choro dela ecoava na minha mente como um lamento que não me deixava em paz. Mesmo quando eu estava acordado, parecia ouvir o som da água correndo, como se o rio estivesse se aproximando da casa, invadindo tudo. Eu tentava evitar o assunto com meu avô. Ele notava que algo estava errado, mas não pressionava. Acho que ele sabia que eu também tinha visto a mulher. De vez em quando, ele me olhava com aqueles olhos cansados, como se quisesse dizer algo, mas não tivesse forças para abrir a boca. A verdade é que, quanto mais eu pensava,
mas sentia que estava preso em algo muito maior do que eu. A mulher do rio, as histórias do meu avô, tudo parecia conectado de uma forma que eu não entendia completamente. Mas o mais assustador era o fato de que, toda noite, o chamado ficava mais forte. O rio, ele me chamava de novo, como se não tivesse acabado. E eu sabia, lá no fundo, que mais cedo ou mais tarde teria que voltar lá. Foi numa noite de sexta-feira, durante uma lua cheia, que tudo chegou ao ápice. Eu estava deitado na cama, os olhos bem abertos, tentando me convencer de que era apenas uma ilusão. Mas, então, veio o som. Primeiro foi o barulho da água, como se o rio estivesse correndo logo do lado de fora da janela. Depois, o choro. Não era mais um choro distante e abafado como antes. Desta vez, era alto, claro, quase como se a mulher estivesse dentro do quarto comigo. Eu me sentei na cama, o coração acelerado, e olhei em volta. A janela estava fechada, mas, mesmo assim, o som da água e do choro preenchia o quarto. Foi então que eu percebi, não dava mais para fugir. Peguei um casaco, saí de casa sem fazer barulho e comecei a caminhar em direção ao rio. O caminho, que antes parecia tão tranquilo, agora estava envolto em uma escuridão densa. O som da água se misturava com o som dos meus passos, e cada vez que eu chegava mais perto, sentia o ar ao meu redor ficar mais pesado, como se algo estivesse esperando por mim. Quando finalmente cheguei à margem do rio, ela estava lá. A mulher do rio. Exatamente onde eu a tinha visto da última vez. A luz da lua iluminava a água, criando um brilho prateado que deixava tudo ainda mais assustador. Ela estava parada, imóvel, como se soubesse que eu voltaria. Dessa vez, não tive medo. Havia uma estranha sensação de resignação dentro de mim. Eu sabia que aquilo tinha que acontecer. O que você quer de mim? Gritei, sem conseguir controlar a raiva e o medo misturados. Ela não respondeu. Apenas me olhou, com aqueles olhos vazios que pareciam ver através de mim. O choro dela ecoava por toda parte, como se a dor que ela carregava fosse infinita. Foi então que eu entendi. Não era apenas uma lenda. Não era apenas uma história de assombração. A mulher do rio, de alguma forma, estava presa ali, carregando um sofrimento que nunca acabava. Talvez fosse a alma de alguém que se afogou, ou talvez algo ainda pior. Mas o que eu sabia com certeza é que ela queria que alguém compartilhasse o fardo. E, naquele momento, percebi que eu tinha sido escolhido. A água começou a se agitar, como se estivesse viva. A mulher começou a andar na minha direção, com passos lentos, mas decididos. Eu não consegui me mexer. Não havia mais para onde correr. O rio me chamava, e eu sentia que, dessa vez, não teria escapatória. Quando ela chegou perto o suficiente, estendeu a mão para mim. Eu não queria tocar nela, mas meu corpo já não me obedecia. Minhas mãos se moveram sozinhas, como se fossem puxadas por uma força invisível. O toque dela era gelado, como o próprio rio, e no momento em que nossos dedos se encontraram, senti uma onda de tristeza me invadir. Tudo ao meu redor começou a girar, e de repente, eu não estava mais à beira do rio. Eu estava dentro dele. A água me envolvia, me puxava para baixo, e a última coisa que vi antes de ser completamente submerso foi o rosto dela, agora bem próximo ao meu, com uma expressão de alívio, como se, finalmente, tivesse encontrado o que procurava. Acordei na manhã seguinte deitado na beira do rio, ensopado, mas vivo. Não sei como voltei. Não lembro de nada além do toque frio dela e da escuridão que me envolveu.
Mas, desde então, o choro parou. O rio voltou a ser apenas um rio. Nunca mais vi a mulher. E, apesar de ter sobrevivido, sinto que uma parte de mim ficou lá, presa junto com ela. E é isso, pessoal. Essa foi a história de uma experiência assustadora que eu tive quando era mais jovem. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Toda semana tem uma história nova e cheia de mistério para vocês. Desejo uma boa noite a todos, e fiquem com Deus.